Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um episódio do Pod Futuro. Eu sou o Gustavo. Eu sou Jael Hamed. Estamos aqui com esse projeto que veio com o intuito, de trazer experiências de pessoas que já vêm há muito mais tempo, principalmente para aqueles jovens que estão no início de sua carreira, que ainda não sabem, o que quer fazer, qual carreira vai seguir. Então, hoje estamos aqui com a ajuda da nossa coordenadora Cindy e nosso professor Israel. Olá. Me chamo Jael Hamed. A gente hoje está com uma ilustre presença do nosso querido Sérgio Agnello. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho quem é Sérgio Agnello para a gente. Olá, eu sou Sérgio. Atualmente eu sou comerciante, moro no litoral norte da Bahia, em Baçaí. Também sou formado em arquitetura e urbanismo pela UFBA. E atualmente eu também tenho um projeto de audiovisual, de arquivo público, de história da cidade, que é Eu Amo Barro Branco, que é um TCC da faculdade que virou também um documentário com o mesmo nome, contando um pouquinho da história do lugar e das tensões sociais que estão acontecendo lá, que aconteceram desde sempre e até hoje acontecem. Basicamente é isso. Puxando o gancho que a gente está falando um pouquinho de profissão e sobre essa expectativa, essa perspectiva de futuro, Sérgio pequeno, Sérgio criança, queria fazer o quê quando crescer? Quem sabe que Queria ser ginasta olímpico. muito específico, você pode Mas falar. é verdade. Eu lembro quando eu era criança, eu lembro que eu queria muito ser o modelo, o ator, ou alguma coisa do tipo. Mas quando eu cheguei da escola, quando eu tinha 8 anos de idade, estava passando a abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia. E aquilo me impactou muito. Eu fiquei extremamente impactado. Eu lembro da cena, sabe? Eu parei tudo, eu nem tirei a mochila. Fiquei parado em pé, em frente à televisão, olhando aquilo. Achando A primeira incrível. pista. Incrível. E aí os dias foram seguindo, nas Olimpíadas, e aí passava a ginástica artística e tal. E eu olhava aquela galera pulando, saltando, fazendo pirueta. Meu Deus, eu quero fazer isso também. E aí eu até brincava um pouco, com isso. Eu ia no parquinho e tal, dizia que eu estava fazendo ginástica. Já treinava, já ensaiava o pódio. Mas em algum momento isso foi passando. E eu acho que essa coisa do que eu quero fazer da minha vida voltou na juventude, depois do ensino médio, que tem aquela pressão social que a gente tem que fazer uma faculdade. Que faculdade eu vou fazer, para onde é que eu vou, o que eu vou trabalhar. E esse seu período de saída da escola do fundamental para o médio, como é que foi? Você pode contar um pouquinho para a gente onde você estudou? Como foi essa caminhada no ensino médio? Eu estudei durante todo o tempo lá em Paripe, né? A gente estudou junto, inclusive. Coincidência! Gente, eu tinha a impressão que eu te conhecia de algum lugar. Sim. A gente estudou o quê? Sexta, sétima? Sexta, sétima. E depois disso, eu não diria que era uma pressão assim, dos meus pais, mas eles queriam que eu fizesse o ensino médio em alguma instituição de ensino técnico. Eles queriam que eu fizesse um curso técnico com o ensino médio. Sim. E aí as opções eram o SESI ou o IFBA, né? Sendo que o IFBA era, a gente queria mais que fosse o IFBA, enfim. Tinha o SESI também, né? Exato, tinha um SESI, que era privado, né? Mas diziam naquela época, eu ouvia dizer, que o ensino do IFBA era melhor. E aí tem um processo seletivo, acho que até hoje tem, né? Processo seletivo e tal, para entrar. E aí eu passei no IFBA de Simões Filho. Como eu morava em Paripe, Simões Filho é 20 minutos de Paripe. Você escolheu pela distância? Pela distância. Não cheguei a fazer nem a prova de Salvador, porque acho que, seria 1 hora para chegar lá. Simões Filho é 20 minutos. E a prova era difícil? Velho, como é que foi a prova? assim,
eu sempre tive dificuldade de aprender as coisas. Sim. Tipo, eu não sou aquele cara autodidata, sabe? Eu preciso de ajuda, preciso de que alguém me ajude, me dê a mão Sim. para eu aprender alguma coisa. Por essa dificuldade também, voltando um pouquinho, né? A primeira escola que eu estudava lá em Paripe era uma escola bem basicona. Assim, tipo, o ensino não era muito bom. E aí quando eu migrei para o IPEA, que foi quando a gente se conheceu, o IPEA já era um colégio melhor lá. E aí, inclusive, eu tive esse enfrentamento quando eu cheguei lá, porque era um nível Sim. maior, Sim. enfim. A exigência é maior. A exigência é maior, eu tive um pouco de dificuldade. E aí, eu meio que tive que planejar uma estratégia para tentar passar. Então, o que eu fiz? Pesquisei todas as provas anteriores que tinham no IFBA, fiz uma média dos assuntos que caía e foquei nesses assuntos. E aí a estratégia deu certo. Que foi a estratégia que eu usei também para a faculdade. Inclusive. É porque a gente olha também, mas a gente tem que lembrar que na época você estava migrando do ensino fundamental 2 para o ensino médio. Exatamente. Então, hoje a gente olha assim, pode ser até uma prova fácil pra gente hoje em dia, mas quando a gente olha lá atrás, que a gente tinha aquele conhecimento menor, a gente fala, não, é uma prova muito pesada que eu tenho que aprender muito mais. De concorrência, né? Porque é como se fosse um mini Enem. Sim. Para o ensino médio. E aí eu entrei no IFBA. O ensino lá é muito bom. Foi muito bacana. Aprendi muita coisa. Principalmente questão identitária. Sim. Porque hoje está muito recorrente essa questão da identidade, de quem a gente é, Sim. das nossas ancestralidades, né? Essa coisa da... Esqueço até a palavra, mas do empoderamento. Sim. Né? Empoderamento da da nossa origem, pele, do sim, nosso sim. cabelo, tudo isso. Que era uma coisa que ainda estava muito no início. E aí eu agradeço muito aos professores que eu tive no IFBA, nessa época, que já entrava com esses assuntos pra gente. Apesar de ser uma geração que a gente tem a impressão de ser muito distante da nossa, é muito próxima, coisa de 10 anos, mas pra gente ainda era muito tabu, né? Desde o cabelo até o que a gente calçava. Exatamente. E eu acho que as redes sociais, eu acho que trabalhos como esse aqui que vocês estão fazendo, é que ajudam a disseminar o conhecimento e a quebrar esses tabus também, né? Que na época não tinha isso. A gente tem que contar também que, mesmo essa pequena diferença de anos, tem que lembrar também que nesses pequenos anos aí, a inteligência artificial, a informática evoluiu muito. Então antes tinha até aquela história que a gente ouve muito. No seu tempo eu tinha que ir em tal lugar no centro, buscar um livro para estudar. Exato. Realmente, a gente... Tem a impressão do pessoal pegando pedra e batendo assim. Exatamente. Então tinha essa distância assim, a internet, eu acho que ainda não era algo tão acessível. Não. O celular era de teclinha. Não era ainda consegui pegar essa época. Então, você já nasce com o touch ou o smart? O quê? O celular smart, você quando nasceu já usava? Não. Mas eu pegava o meu pai escondido assim, né? Pra ficar brincando. Mas é algo assim que realmente é pesado. Porque se você fala em estudar, antigamente realmente era algo que... Acho que é uma diferença muito que hoje temos profissionais muito além, é porque eu acho que também a internet veio para ajudar, mas veio também para deixar muita gente preguiçosa, infelizmente. Isso é uma verdade. Então, hoje temos tudo na palma da mão e não temos nada na ponta dos pés. Muita gente fica ali sentada, horas e horas, não procura, e muitas vezes até sentada, não procura se informar. Fica ali tendo besteiras, podemos dizer, nada informativo. Então, Chat GPT que diga, né? O pessoal pelo trabalho, o chat GPT. Não sabe usar A gente é do tempo de biblioteca, cara. De sebo. Inclusive, hoje eu passei num sebo. Meu Deus. O da Lapa, a gente ficava apaixonado, né? Era. Aí hoje olha pra trás assim e fala, nossa, tem que esperar. Descobrindo a roda ainda. Mas o que você falou tem é isso aí que você falou. Foi muito sábio o que você disse. Mas, pode falar. Falando assim, dificuldade, né? A gente tem que pensar também, além da ensino fundamental 2, para passagem do ensino médio, e depois do ensino médio. Pronto. E aí, eu só vou voltar um pouquinho, que isso que você falou é muito sábio no sentido de que, será que a gente realmente está mudando mesmo enquanto sociedade? Enquanto ser humano?
entendeu? Ou são só os equipamentos ao nosso redor que estão, sabe, se transformando e tal. Mas a gente, enquanto ser humano, será que a gente está evoluindo ou... Vocês não têm a impressão de que, de certa forma, a gente está se robotizando também, não? Cara, eu acho que Mas cara, eu acho que a intenção é essa. Sim. a gente cria máquina, mas na verdade a máquina não... O desenho do Ah, Disney. sim. É meio que aquilo, sabe? Eu imagino a gente no futuro, todo mundo dentro de uma máquina, ou dentro de uma nave, lá no espaço, sem perdendo conexão com a Terra. Black Mirror, a gente Sim. com um capacete assim, deitado, realidade virtual. Mas, o que eu ia falar, meu Deus? Me perdi agora. Era sobre médio, isso não aí. foi? Foi a caminhada do médio, a partir do médio. Pronto. Porque você fez técnico. Foi, Queria fiz o seguir na técnico. área? Não, aí como eu disse que eu tinha um pouco de dificuldade com isso, esqueci de falar desse ponto. Eu também fiz um cursinho lá em Paripe mesmo, para conseguir fazer o IFBA. Também me ajudou muito. E aí eu entrei no ensino médio, aí como eu falei, né, um ensino muito bom, os professores que traziam ideias inovadoras, que a gente não tinha ainda muito conhecimento na época, que hoje já está bem mais difundido. Eu nunca me esqueço um dia, uma aula de história, o professor chegou com o mapa mundi de cabeça para baixo. Todo mundo achando O que é bizarro, isso, estranho, o que é isso? E... Só que o ensino médio no IFBA é o seguinte, você tem 3 anos que você mistura, tipo assim, 80% da grade curricular é a grade curricular normal de qualquer escola, 20% é ensino técnico. Sim. 4 anos, são 3 anos assim, e o 4º ano é só técnico, Só direcionado. só direcionado para isso. Só que eu não queria isso. Desculpa perguntar, é igual ao subsequente? Tem... Não, o subsequente é menos tempo. Acho que, Sim. se não me engano, são 2 anos. Na minha época era 2 anos. É 2 anos ainda, é porque o subsequente, na pra verdade, quem já só fez. o técnico. É, exatamente. Entendeu? Já quem já fez o médio. Quem já tem o médio. Aí entra posteriormente. É. E eu não queria, velho. Sim. Eu não queria aquilo. Tipo, eu não sabia o que eu queria, mas aquilo eu não queria, Não entendeu? queria. Eu sabia o que eu não queria. Que fica mais fácil, né? É. Você indica isso? De procurar o que você não quer fazer? Porque se você não sabe o que você não quer fazer, fica mais fácil descobrir o que você quer fazer, não? Pra mim não foi. Não. Porque até hoje, de certa forma, eu tô um pouco nessa busca. Entendi. Eu acho que é uma busca interna, assim. Eu acho que vai muito de autoconhecimento. Você tem que buscar saber quem é você. Independente da opinião dos outros, sabe? Independente do que os outros vão pensar, do que os outros vão julgar. Independente do que falaram pra você quando você era criança. Que você não é capaz, que você não pode, que isso não é pra você. Então, são camadas sociais, psicológicas, que a gente tem que ir quebrando aos pouquinhos. Não é fácil quebrar isso. Mas a gente tem que tentar se a gente quiser uma vida mais feliz, né? Uma vida mais saudável, tal. Mas como eu falei, é um caminho, né? Sim. Então, naquele momento eu sabia que eu não queria. Sim. Então, seguindo essa lógica, se a pessoa disser, não, eu não quero isso, beleza, né? Ela já tem um direcionamento. Para tirar da lista. Ela desvia daquele caminho. Ok, segue a vida. E aí eu queria já entrar na faculdade quando eu terminasse o 3º ano do IFBA, que são Sim. 4. E aí eu consegui fazer o Enem, passei no Enem para entrar na faculdade, só que eu ainda não tinha 18 anos na época, eu tinha 17. Então eu não podia tirar a conclusão de ensino médio pelo IFBA. Tipo, eu não precisava terminar o técnico, não precisava de certificado técnico. Como eu terminei os 3 anos do ensino regular, eu podia solicitar a conclusão do ensino médio, né? Na época era... Acho que hoje não é mais assim. Sim, mas na minha tiraram, época era tiraram. assim. Enfim. Enfim, eu tirei, mas eu não podia tirar porque só quem tem 18 anos que pode tirar. Mas, de certa forma, eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura e aí entrei junto com a minha mãe lá no Ministério Público, coisa desse tipo aí, não lembro exatamente na época, para tentar fazer com que segurasse isso, eu continuasse cursando a faculdade até fazer 18 anos para tirar o certificado de conclusão de curso e aproveitar o que eu já tinha cursado na faculdade.
sem poder, teoricamente, entendeu? Sim. Mas eu não consegui. E aí eu estudei por 3 meses, fiz os cursos iniciais ali e falei, poxa, tá legal, tá. No curso de ateliê, que né, em arquitetura, ateliê é a parte de projeto, de projetar e tal. Só que como é o ateliê 1, são 5 ateliês, né? São 5 anos de arquitetura. Então era um ateliê por ano. É uma disciplina anual. Anual? Não é semestral. Agora é anual, agora é semestral. Mudou a grade curricular. Esse ano, se eu não me engano. Mas era um ano. E o ateliê 1 era tipo uma coisa muito de boinha para se fazer, entendeu? Era uma coisa plástica, se trabalhava com massa de modelar, com papel, com origami. Que legal isso aqui! Eu acho que é isso que eu quero. Deixa eu fazer uma reciclagem legal. Aqui, né? Fazer reciclagem, fazer uma estátua. Isso. Não, a gente chegou a fazer. Chegou a fazer? Estátua, maquete, coisas bem plásticas. E aí tinha introdução à arquitetura e urbanismo, tinha a parte da história de arquitetura, que era legal, eu gosto de história, de Nessa teoria. fase você já começa a se identificar com o curso? Isso, eu tô gostando. Isso aí, do início. Só que, como eu não tinha conclusão de ensino médio, eu tive que sair. Não deu certo. Aí eu fiquei esse 1 ano tendo que voltar a estudar para fazer o Enem de novo, para no outro ano tentar entrar de novo. E aí foi a mesma saga, até o outro ano que eu entrei de novo. E aí já realmente entrei regularmente. E aí, eu, de novo, o primeiro ano foi de boinha, tranquilo. Aí veio o segundo semestre, já veio uma dificuldadezinha. Terceiro semestre, ateliê 2. Aí você já tinha que projetar exatamente sabe, se você fosse projetar uma casa, assim, realmente uma casa, pensar como uma pessoa ia entrar na casa, ia dormir, ia comer, não sei o quê. Só que a parte da concepção do projeto é interessante, mas a parte técnica de você fazer cota, fazer desenho, tudo muito certinho. É muito engessado? Muito engessado. Então, pra mim, não tava engrenando, entendeu? E aí tinha outras disciplinas também que estavam vindo junto, matemática, estrutura. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde foi que eu entrei? Entendeu? Caí no golpe. Tava bom demais pra ser verdade. Só que aí eu ficava naquela, poxa, será que eu tô sendo preguiçoso, sabe? Me auto-sabotando? Ou será que realmente eu não gosto disso, né? E aí eu fui insistindo, até um ponto em que eu não tava aguentando mais. Assim. E aí o teatro entrou na minha vida. Sim. Foi aí que veio a vontade de voltar a fazer teatro que eu já tinha feito no ensino médio. Que a gente fez um grupo lá, Amálgama. Sim. Um grupo da gente mesmo lá, com a professora Ruth. Foi no IFBA, não foi? No IFBA. E a gente chegou a fazer peça, chegou a apresentar aqui em Salvador e tal. Bem massa. E aí, poxa, porque eu lembro que quando eu tava no teatro, eu tava bem, eu tava legal, eu gostava daquilo, meu olho brilhava. Sabe? Então eu quero voltar a fazer isso, Algo que se identificava. Exato. Se sentia bem. E aí eu fiz o curso da FUNSEB, de iniciação teatral, que é um curso mais ou menos 1 ano. E aí do meio do curso em diante, abriu um processo seletivo do grupo Finos Trapos também, que é um grupo que atua aqui em Salvador já há mais de 15 anos. E eles chamam de oficinão, chamam uma galerona assim, das artes, é muito massa, velho, porque quando eu entrei lá, era um mundo assim que, cara, que mundo massa esse aqui, porque era todo mundo artista, e todo mundo querendo aquilo, entendeu? Nessa mesma vibe que eu tava, de procurar aquilo. Então, eu meio que larguei de lado a faculdade, larguei mesmo a matéria, porque não tinha mais como trancar em algum momento, enfim, não tava dando conta. Joguei pra cima, mesmo, assim. E só que eu joguei pra cima no sentido de que no Finos Trapos eu tinha a possibilidade de também trabalhar com aquilo, ganhar dinheiro, entendeu? Falei, velho, se tornou uma profissão também pra você. Em algum momento, né? Porque teve um processo seletivo longo e tal, mas aí no ano seguinte eu consegui, e aí fiz um contrato com eles, e aí comecei a trabalhar, e a gente fez peça, aí
de novo, atuei, fiz produção cultural, um bocado de coisa. Uma troca de experiência geral, né? Exato, tudo. Em questão de produção cultural, de tudo. A gente viajava, cheguei para Fortaleza, para o Ceará, Massa. para o festival dos Inhamuns, que é no interior do Ceará. A gente chegou a ir para o interior da Bahia apresentar também. E era muito legal, velho. Era muito massa, era aquilo que eu queria. Você trabalhou só com atuação dentro do teatro ou Não, também em como- outros segmentos? Como produção cultural também. Que é ficar no backstage, né? Nos Sim. bastidores e garantindo que tudo funcione, Tudo certo. tudo esteja no lugar. Que era uma loucura, assim, né? Porque a gente brinca que eu não fiz o teste ainda, mas eu acho que eu tenho um TDAHzinho ali. E aí quando eu acumulava um bocado de coisa que eu tinha que resolver, eu meio que pirava um pouquinho. Tinha umas amnésias e tal. É um negócio puxado. Mas era legal, velho. Era bem legal. E aí, quando isso começou a mudar, foi quando você falou do pé no chão, né? Sim. Aí essa coisa começou do pé no chão, assim, de tipo... A arte é legal, trabalhar com arte é muito legal. Só que em Salvador, falando especificamente de Salvador, o nicho é minúsculo, entendeu? Você não tem muito para onde ir, você não tem muita oportunidade de crescer naquilo, ganhar dinheiro com isso, entendeu? No teatro especificamente? No teatro ou teatro para a especificamente. profissão de ator, você acha que é limitado? Por exemplo, quem quer fazer teatro, faculdade de teatro, eu recomendo que faça licenciatura de teatro, não bacharel. Porque quem faz bacharel não pode lecionar, não Uhum. pode dar aula, entendeu? Entendi. Então você fica mais limitado. Porque você não tem muito onde atuar como ator em Salvador. Não Você tem só campo, atuou não em tem área. teatro, chegou a fazer teste para alguma coisa? Não, eu fiz curta-metragem também. Fiz um curta-metragem chamado Mímico, que foi muito legal, ganhou prêmio. Enfim, Como foi a experiência? massa. Foi incrível, velho. Foi incrível. Ganhei um prêmio. É aquela sensação de você fazer o trabalho e ver assim, nossa, o que eu fiz tá E incrível. Foi reconhecido, fui apresentado no Festival de Cachoeira, ganhei prêmio de melhor ator, inclusive, que eu não esperava. Porque, pra mim, eu tava fazendo aquilo porque eu gostava. Sim. Tipo, eu não esperava nada além daquilo, entendeu? Além do prazer de estar fazendo aquilo. Sim. Porque como era muito independente, tipo, não tinha cachê, era todo mundo trabalhando ali na raça, entendeu? Por amor mesmo aquilo ali. Então, e essa parte corporal, porque tipo, eu fazia um mímico, então eu não falava nada. O tema era novela e vague, que era um estilo de filme francês, lá do início do cinema, preto e branco, né? Não tinha áudio ainda. Então, tudo casou, assim, né? Então eu gosto muito dessa parte corporal, já falei que queria ser ginasta, né? Eu gosto de, apesar de eu ser muito contido, assim, no geral, mas quando eu sou proposto a usar o meu corpo, eu gosto de usar isso, entendeu? E aí foi massa, velho. Eu gosto muito de Marcel Marceau, que é uma referência que eu sempre tive, que era um mímico também, né? A referência que eu tenho do mímico, acho que todo mundo tem é dele. Depois pesquisem lá quem é Marcel Marceau. E é isso, velho. A gente fez um negócio legal. E como falou, né? Puxou da ginástica, que viu quando criança, se encantou e já foi algo assim, que tem relação. Tem. Porque o mímico é um ginasta. com certeza. Cambalhota no curta? Oi? Você dá cambalhota no curta? Não chega da cambalhota, mas faço umas manobrinhas meio... Parecido. Tem uma cena mesmo que eu fico de, tipo, cócoras, aí faço assim, com a garrafa de vidro na mão, e aí, tipo, eu não sei o nome disso, mas tipo assim, meus pés estão aqui, aí eu curvo a coluna pra cá, pra beber o vinho já perto, com a cabeça perto do chão, entendeu? Malabarismo. Não, tipo, malabarismo. Ginástica, cara. Ginástica. Quero não, ginástica. Não, e todo o trabalho de um mímico é um trabalho de corpo. Sim. Né? Você tem que imitar, você tem que dançar, você tem que pular, você tem que fazer graça, tem que ser um pouco palhaço. Exatamente é o corpo falando e aquele negócio de ressaltar o movimento para direcionar uma mensagem. Porque a gente pode fazer um gesto hoje que
Para você é algo, mas para o mundo é outra coisa. Uhum. Então, esse ato de ser mímico, você tem que estar atento aos detalhes, para passar a mensagem correta ali, e não deixar aquele ar de o que significa isso, né? Então, realmente é algo... Ou às vezes não, às vezes pode ser interessante você deixar no ar, assim, tipo, o que é que ele quis dizer com isso, né? Tem várias vertentes da arte que a gente pode falar sobre isso, né? Tem uma vertente que é assim, e você tem que fazer o seu trabalho dessa forma que você falou, mas também tem alguns trabalhos artísticos que você talvez tenha que deixar a dúvida no ar, que foi um pouco o que eu tentei fazer no documentário do Barro Branco. Sim. Tem muita informação ali nas entrelinhas das entrelinhas, entendeu? Tem que estar ligado para entender. De camadas, né? Exatamente. Você quer puxar essa pergunta do Barro Branco? Com certeza. E aí que vem a pergunta, né? Que eu estava muito ansioso para fazer. E de onde surgiu, né, o seu projeto Amo Barro Branco? Pronto. Aí a gente volta para a faculdade. Foi quando eu tive que aterrissar um pouquinho, pé no chão, e decidi realmente, eu largo a faculdade, eu continuo na faculdade. O teatro já não estava mais me encantando tanto como me encantou no início. E a arquitetura, eu já estava no meio do caminho. Entendeu? São 5 anos, eu já tinha o quê? 3,5. Falei, velho, eu vou concluir porque pelo menos eu vou ter um ensino superior. E posso usar isso para outra coisa. Na época a gente dizia que se a gente for preso, a gente vai para uma série especial. Mas isso nem rola mais hoje, eu acho, né? Já caiu isso aí. E aí eu continuei, fui insistindo. Aí eu decidi insistir. E aí fui procurar estágio. Né? Ainda não tinha estagiado. Inclusive eu nunca estagiei em escritório de arquitetura. Tipo, nunca estagiei fazendo projeto. Só estagiei em órgão público. Né? Acho que eu sempre tive essa relação com órgão público. Acho que essa segurança, de certa forma, que passa para você, para mim é interessante. E aí sempre que tinha vaga, né, sei lá, de algum órgão público, de estágio, eu sempre tentava me inscrever. E aí eu acabei passando para estagiar da Secretaria de Agricultura da Bahia, lá no CAB. E... olha, tem coisa aqui que eu acho que eu não posso nem falar, mas deixa pra lá. Então vamos continuar. Sim. E aí fui estagiando e tal, e até que 2020 veio a pandemia. Né? E tudo mudou. Totalmente. Aí eu já estava na Caixa, estagiando na Caixa, e ganhava até bem para um estágio, quase um salário mínimo no estágio lá, então eu estava curtindo porque eu estava ganhando dinheiro, entendeu? Então eu estava segurando as pontas ali, tipo, eu não gosto necessariamente disso aqui, mas tá me mantendo, entendeu? Tá me rendendo algo. Tá legal até então. E aí veio uma pandemia e tudo mudou. Na época, até hoje eu tenho um companheiro que chama Val. Sim. A gente tem o quê? A gente tá junto desde 2017, 2018. Eu sou péssimo de data. Não sei nem a minha idade, não sei nem a minha idade. Eu sei que eu nasci em 96. E aí a gente decidiu que ele tinha um sítio, que era um antigo sítio, né? Que ele loteou lá na Linha Verde. Sim. Que na época era preço de banana. Sim. Ainda mais num lugar que não é turístico, teoricamente, né? Porque ali tem a Linha Verde aqui no meio. Sim. De um lado é a parte turística, que tem a praia. Parte mais litoral. E do outro lado é a galera que geralmente é nativa. Isso. Uma galera que muitas vezes foi expulsa daqui, que morava historicamente, a família, a ancestralidade dela é toda aqui, com o litoral, né? Com a pesca, com a mariscagem, com a coletagem do coco. É o processo de gentrificação, Sérgio? Exatamente. Pode falar um pouquinho pra gente? Posso, que é aquela coisa da entrelinha que eu falei que tem no documentário e que a pessoa tem que estar atenta para perceber o que está acontecendo, entendeu? Porque talvez os próprios nativos nem entendam esse conceito de gentrificação, nem saibam o que é isso, sabe? As pessoas que eu entrevistei talvez não sabem nem o significado dessa palavra. Mas gentrificação, basicamente, é quando você tem um lugar que historicamente é de uma forma, que historicamente as pessoas dali têm uma certa renda per capita média,
e, de repente, alguém que tem um pouquinho mais de dinheiro, um investidor, uma empresa grande, imobiliária, se interessa por aquele lugar e aí começa a, vamos dizer assim, comer pelas beiradas aquela comunidade ou aquele bairro, seja lá o que for, trazendo investimentos de grande porte, por exemplo, um condomínio de alto padrão num bairro que é historicamente pobre. Sim. Quando você traz esse condomínio de alto padrão, você necessariamente está aumentando a renda média daquele lugar. Então, se for abrir um mercado, é mais interessante para o mercado vender as coisas mais caras para a galera que tem mais dinheiro, né? Para ganhar mais dinheiro. Então, a galera que historicamente morou lá começa a se sentir desconfortável em ficar ali, entendeu? O preço do mercado fica mais caro, a escola talvez, né, fique mais distante, uma escola particular seja mais cara, enfim. Muda a vida da pessoa e a pessoa tem a tendência de querer sair dali. E se aquela área for de interesse de capital imobiliário, como é o litoral norte da Bahia, que tem praia, tem rio, tem todas as belezas naturais, né, que a gente sabe que tem aqui na Bahia, isso fica mais acentuado ainda, porque a galera que já mora lá vai ser o tempo todo assediada para querer vender, né? Tipo, o capital imobiliário vai querer que ela venda a casa dela, o terreno dela, muitas vezes a preço de banana, para essa galera se deslocar de lá e ir para o outro lado da linha verde. Porque é interessante para o capital imobiliário que o lado litorâneo da linha verde só fique com condomínio de alto padrão, com hotel, com resort. Que vai para ali não acompanha com não acompanha dos nativos, exatamente. Então é algo que as pessoas que já eram nativas não tinham um ensino que entendia isso, então não tinha como recorrer a seus direitos. Exatamente. Porque já imaginava que era algo natural. E como você falou, chega de alto padrão, aí começa sempre assim, chamar um para trabalhar, e sempre o povo vê como algo bom. Fala assim, tá trazendo novas oportunidades de emprego. Realmente é algo bom, que hoje a gente necessita de emprego para sobreviver. Mas, por outro lado, ela tá tirando a cultura do lugar, ela tá modificando a essência daquele lugar, como você falou. Perfeito. É isso aí. É isso aí. E aí, a história daquele lugar, que geralmente é oral, a gente está falando do litoral norte, então tem uma história muito da oralidade, porque não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada, basicamente. Porque, qual que é a história da linha verde, né? Se a gente voltar um pouquinho. Tem a história dos Garcia Dávila. O Garcia Dávila chegou junto com o Tomé de Souza, na Fundação de Salvador. Dizem que ele era filho ou era algum parente de Tomé de Souza. E ele criava gado, ele criava animais ali em Salvador e o negócio foi crescendo. E aí ele pediu para Tomé de Souza que ele quisesse ter mais terreno, mais área para cuidar, para crescer o pasto, enfim. E aí Tomé de Souza começou a dar uns terrenos a ele, até que deu um terreno mais ao norte de Salvador, que é mais ou menos ali de Portão, a gente chama de Portão, em Lauro de Freitas. Sim. Até se eu não me engano, o Rio Real, que é a divisa Sergipe e Bahia. Então aquilo tudo praticamente foi dos Garcia Dávila. Em algum momento teve um conde também que solicitou uma área, que é onde a gente chama de Conde hoje, Sim. que é o município de Conde ali no litoral norte. Mas aquela área toda ali, basicamente, era dos Garcia Dávila, da família Garcia Dávila. E eles faziam o quê? Dizimava índio. Para onde eles passavam, ia dizimando o povo indígena, ou dizimando, ou, sei lá, pegando o indígena para levar... Enfim, vocês entenderam, vocês entenderam. Inclusive, a primeira filha de Garcia Dávila foi com indígena. Sério? Que foi a única herdeira que ele teve, o primeiro Garcia Dávila. Porque como era uma família importante, né, herdava o nome. Então, tiveram vários Garcias Dávila. Inclusive, teve um dos Garcia Dávila, se não me engano, o terceiro. Eu tive que colocar isso no meu TCC na época. Porque isso é uma coisa interessante também. Voltando um pouquinho agora, lá na faculdade. Quando teve a pandemia, eu continuei a faculdade online.
o que me ajudou muito a permanecer. Ao mesmo tempo, abri a loja lá no Barro Branco. Sim. E aí comecei a ver a história das pessoas naquele lugar, as explorações trabalhistas que elas estavam passando, as áreas verdes sendo devastadas, o capital imobiliário chegando igual um monstro naquele lugar. E aí eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso. E aí veio a ideia do TCC. E aí, como o Barro Branco não tinha história escrita, eu tive que recorrer a pessoas mais antigas. Acabei entrevistando 12 pessoas, que cada entrevista deu o quê? Meia hora, 40 minutos. E aí transcrevi todas as 12 entrevistas para ser a base histórica do meu TCC contando a história do Barro Branco. Que essas entrevistas gravadas só vieram à tona agora, depois da Lei Paulo Gustavo, que eu consegui recurso para fazer o documentário. Sim. Então, as imagens em si ficaram guardadas quase um ano para só agora eu conseguir publicar isso. Aí tá, pronto. Voltando. Só uma pergunta rápida. Você vai do TCC, você faz a montagem do documentário? Não. Não? Tem o TCC, que é um trabalho Ok. escrito. Alguns vídeos eu utilizei na eu apresentação essa da parte de banca. material, sim. Usei na banca, só que eu tinha tipo assim, sei lá, 10 horas de vídeo gravado, ou algo do tipo. Tinha muito conteúdo, muito material. E foi assim, eu peguei a câmera, eu achava que era super de boa, né? Eu peguei a câmera, o tripé, o microfone, peguei a lapela, e ia na casa das pessoas, olá, boa tarde, tudo bem? Posso fazer uma entrevista com você? Falar do Barro Branco. E aí as pessoas iam me indicando outras pessoas, né, que eram mais conhecidas lá na comunidade, que eram mais velhas. A pessoa mais idosa que eu entrevistei foi Dona Domingas, por exemplo, que tinha 80 anos de idade. E os pais dela já nasceram e cresceram no Barro Branco, e os avós dela também já nasceram e cresceram no Barro Branco. Então é uma comunidade secular, eu sempre digo isso, né? E por que eu estou falando dos Garcia Dávila, né? E do que acontecia lá. Voltando, né? E aí o Garcia Dávila, quando ele pegou aquela parte de Praia do Forte, onde tem aquelas ruínas, Sim. que ali era a Casa da Torre, chamada Casa da Torre de Tatuapara, que eu acho muito mais bonito do que Praia do Forte, que é um nome indígena, que os indígenas davam a Praia do Forte, era Tatuapara, que era tipo enseada do tatu, algo do tipo, porque tinha muito tatu ali na época. Ou então pode ser traduzido também como tatu bola, que é um tatu lá que a gente tem bastante lá na região. E aí eles exploravam os indígenas, eles exploravam os escravizados trazidos da África, negros. Inclusive tem um livro sobre a Inquisição na colônia brasileira, agora eu não vou lembrar o nome do livro. Mas o nome do autor é Mote, o sobrenome dele é Mote. E aí tem um capítulo que fala só sobre a Casa da Torre, dos Garcia Dávila, do terceiro Garcia Dávila, e das torturas que ele fazia lá com os escravizados. Que eram torturas, assim, tipo, barbaridades. Eram coisas asquerosas, assim, tipo, de você chorar lendo aquilo ali, entendeu? E é isso, aí eles exploravam a galera, plantava coco, muito coco, por isso que tem tanto coqueiro hoje, né? O coqueiro não é nativo do Brasil, o coqueiro vem da Ásia, eles trouxeram a cultura para cá, né, para cultivar aqui, porque, enfim, a região é boa para isso. E muita pecuária também, né? Criavam muito boi e esse tipo de coisa. E eu acho que ficou um pouco dessa herança, Eu ia te perguntar isso agora. né, ao longo das comunidades que Exploração tem ali no também, litoral norte, né? E a gente não tem muito registro sobre se tinha algum quilombola, né? Se tinha algum aldeamento indígena que Isso de repente é sobreviveu na região? Você me vê? Cara, é perceptível, a gente consegue ver isso na miscigenação das pessoas. Porque ora a gente vê pessoas negras, pretas, retintas, ora a gente vê pessoas que lembram muito os traços indígenas, ora a gente vê a mistura dos dois, entendeu? A gente vê a cultura, que a gente vê, poxa, isso é bastante cultural indígena, né? Isso é
ou então isso é bastante cultural da comunidade afrodescendente, né? Sim. Dessa cultura que a gente herdou. Mas eu vejo que é uma galera muito, assim, a galera que é nativa mesmo, uma galera muito pura. É uma galera que chega a ser ingênua no bom sentido da palavra, entendeu? Daí que surge o nome Amo Barro Branco. Também. Porque, eu não sei se vocês sentiram isso assistindo, mas Sim. é uma galera muito gente boa, velho. Sim. É muito Até legal. aqueles que a gente chama pós-cenas, né? É, Que são... Ali a gente conhece como é a pessoa verdadeiramente, você vê que tem muita reação. Não tem aquela coisa de camuflagem com o que ela natural. falou na entrevista Isso. e com o pós-cena. Você vê que é algo bem natural. elas não criam uma Parece máscara nosso pra tio, estar ali né? na frente da O tio da câmera. esquina. Entendeu? E eu acho que é uma cultura que tem Sim. lá dos nativos, né? E Tem esse aspecto de comunidade, né? tem Esse muito. sentimento de comunidade. E é muito bom morar no Barro Branco. Sim. Também por isso o nome É. é o Barro Branco, porque é muito legal morar lá. Além de ser uma comunidade muito segura, tipo, eu não me sinto inseguro de forma nenhuma, assim, tipo, de dormir com a janela aberta, com a porta aberta de casa. É uma comunidade, querendo ou não, se a gente comparar com outras comunidades que tem por aí, chega a ser um pouco unida, assim. A gente Sim, fala que sim. não, que pode ser mais unida, mas eu percebo que tem essa unidade. E ainda bem que tem, né? Porque a gente precisa da união para fazer frente a forças que às vezes são maiores do que a gente, né? E quanto a isso eu digo, esses processos de gentrificação que a gente falou antes, essa galera foi muito explorada, velho. Muito explorada. Por quê? Voltando à história da Linha Verde, essa coisa do Garcia Dávila deixou muitos resquícios que não tem história escrita, contada. A gente não sabe direito o que aconteceu de 1560 até 1975, quando é criada a Linha Verde. Então, até 75 não existia uma estrada no litoral norte da Bahia, assim, ligando o litoral da Bahia norte. Nossa. Então, ele foi criado em 75 até Itacimirim. Itacimirim está aqui tem o Rio Pojuca e aqui está a Praia do Forte. Então, para a gente chegar em Praia do Forte em 1975, a gente parava em Itacimirim, pegava uma balsa, ia para a Praia do Forte. Se a gente quisesse ir para Embaçaí, por exemplo, o Barro Branco, de Praia do Forte, pegava a estrada por dentro da mata mesmo, assim, uma estrada aberta por dentro da mata. Era uma aventura. Todo mundo conta que era uma aventura, né? Eu não estava vivo na época, mas era uma aventura. Até que, mais ou menos nessa mesma época, vem um empresário de São Paulo chamado Klaus Peters. Ele faz o primeiro eco-resort do litoral norte da Bahia em Praia do Forte. E isso aí vai dar margem para o crescimento exorbitante do turismo. Aí acho que se não me engano foi na década de 80, início da década de 80. Ele inaugura esse hotel e aí Praia do Forte vira um reduto de turismo, né? Aí vem galera do mundo todo, do Brasil todo. Que a gente ainda tem quando a gente fala da linha verde, né? E eu acho que Praia do Forte hoje é uma referência de turismo no Brasil. Porque o que Klaus Peters fez, ele era um empresário, né? Ele não estava brincando. E o turismo dele não era só praia, só ir praia, entendeu? Ele criou o projeto, ele ajudou a criar o projeto Tamar, o projeto Baleia Jubarte. Então tinham coisas para se ver além da praia, entendeu? E isso foi crescendo, né? E a galera que era nativa de Praia do Forte, você não vê mais hoje em Praia do Forte. A não ser se você vai escolher muito bem. Se tiver... Sim, aí eu preciso saber quanto tempo a gente tem. Nós temos tempo. Tá. 5 minutinhos. Então, gente, é isso. Obrigado. Não dá tempo. Conclua, por favor. A galera que era nativa de Praia do Forte, ela não mora mais em Praia do Forte. Ela mora em Açuzinho, que é do outro lado da Linha Verde. Que é o mesmo processo que aconteceu no Barro Branco. Essa galera migra, né? Já tinha uma galera que já era, de fato, do Barro Branco, toda a vida. Mas tem, metade era do Barro Branco e a outra metade teve que vir de Baçaí, porque em 1993
veio a linha verde. A linha verde ligava Itacimirim até Sergipe. Então, né, criou uma ponte no Rio Pojuca, não precisava mais ir de balsa. Então, o crescimento foi exorbitante, foi fora do comum. Mas antes disso ainda, eu acho que essa galera que tem muito dinheiro, eu acho que eles se comunicam de alguma forma. Porque, final da década de 70, um cara chamado Aquilino Dias, que inclusive tem uma creche lá com o nome dele, ele se dizia dono da fazenda em Baçaí, porque era tudo uma fazenda. Era Fazenda Praia do Forte, Fazenda em Baçaí. Ele era dono da fazenda em Baçaí, que tinham moradores nativos ali também, assim como Praia do Forte. E aí, em determinado momento, ele começa a expulsar a galera. A dizer, vem um trator aí derrubar a casa de vocês se virem aí e tomem o rumo de vocês, porque não dá mais para vocês ficarem aqui. Isso foi no final da década de 70, muita gente veio para o Barro Branco. Algumas pessoas resistiram e continuaram ali, pouquíssimas pessoas. Outras pessoas foram muito incentivadas a venderem seus terrenos, né, para o capital imobiliário. Mas a questão esse cara expulsou todo mundo para criar um loteamento, chamado loteamento em Baçaí. Para criar em Baçaí como a gente conhece hoje, entendeu? Para gentrificar. Aí é que tá o termo, entendeu? E o documentário do Barro Branco era nesse sentido, entendeu? Contar a história do Barro Branco como era. Até trazer um registro histórico. Exatamente. Local, ao mesmo tempo como um documentário informativo, né? Exatamente. Criou um banco de dados, na verdade. Um banco de dados. A ideia é essa. Ele reuniu aquelas informações, ele buscou para reunir, para ver se facilitar, na verdade, né? Para pessoas que futuramente têm esse interesse também, como a gente está aqui também falando, para pessoas buscar também, às vezes, em outras regiões. E capta muito essa ideia da oralidade. Quando você vê o relato através da oralidade, você entende melhor o que é aquilo para as pessoas E eu acho que é interessante as pessoas se situarem onde elas estão. Porque como é uma comunidade historicamente analfabeta ou semi-analfabeta, né, a educação lá sempre foi muito difícil. Então, é difícil você também se perceber no mundo. Sabe onde é que eu tô? Onde é que o Barro Branco está inserido no mundo, nesse contexto sociopolítico, econômico, capitalista, entendeu? E eu acho que o documentário, de certa forma, eles se verem ali e ter aquela narrativa, né? Porque uma história está sendo contada através de muitas vozes, eles se perceberem, né? Terem orgulho da história deles, porque eles são sobreviventes. Porque a vida não era fácil, né? A gente não pode romantizar isso também, né? A vida não era fácil, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que era legal, né? O samba de roda hoje você não vê mais, né? Enfim, a palha, né? O artesanato com a palha você não vê mais também. Mas assim, a recepção da comunidade em si é que era a minha preocupação maior, entendeu? Então a recepção foi muito legal, né? Perceber que as pessoas estão se percebendo, né, no lugar que elas estão também é muito legal, porque isso cria um senso de comunidade, isso fortalece a comunidade para que a gente consiga enfrentar melhor coisas que podem vir, que a gente já viu acontecer lá atrás e que não se repita, né? Que essa história que eu contei aí do Aquilino, que expulsou a galera e tal, que isso não rola mais hoje, a gente não tem mais espaço para que isso aconteça hoje, graças a Deus. E ver a importância do projeto, porque é algo assim, hoje, infelizmente, é algo que a nova geração não está tendo muito, é comunicação. Então, você baseou em um projeto feito na oralidade, você conversou, você procurou, você incentivou a conversa. Então, às vezes, ali, a pessoa nem sabia de uma tal história do próprio lugar onde ela mora. Então, é onde a gente vê aquela história. Não é só apenas o velho que passa a experiência. Às vezes, o novo passa uma experiência mais antiga do que ela sabe. Então, é algo que se interliga, passa um conhecimento bem maior e incentiva. Porque, como você falou, dá uma nova vida, dá aquela importância. Você dando a vida a um povo, para falar, eu nasci aqui, eu tenho essa história e eu sei a minha importância. Perfeito. É isso mesmo. Porque assim,
a gente estava falando um pouco disso antes aqui, já vou terminar. Eu venho de um contexto periférico, né? Eu venho do subúrbio. Então, a galera que vem de um contexto periférico é uma galera que tende a se reduzir perante aos outros, perante a quem vem de outras realidades mais abastadas. Então, como a gente sempre tem essa tendência, é do ser humano isso, né? De se comparar com o outro, a gente acaba se diminuindo por vir de um lugar historicamente criminalizado, né? Que a gente só é reconhecido pela violência, né? Eu nunca fui assaltado em Paripe, por exemplo. Eu morei 21 anos, mas eu já fui assaltado na Pituba, já fui assaltado Mas lá tem no a norte, impressão que só tem assalto ali. ali, entendeu? A galera morre de medo de ter que ir, sabe? Pra Também, Valéria, pro subúrbio. Então, o Barro Branco, de certa forma, é uma comunidade periférica também. Se a gente, em outra perspectiva, né, que não é da cidade grande, mas em outra perspectiva ela também é uma comunidade periférica, que também tem essa coisa dessa baixa autoestima, entende? Não sei se eu estou fazendo me entender, mas a gente achar que talvez a gente não é tanto, que a gente não pode. A falta de pertencimento, né? Você não pertence a nada, ou aquilo que você tem é a única coisa que você pode ter. Exato. Até o resto da vida. Que foi um pouco que eu senti, inclusive, na faculdade. Sim. Acho que eu não falei, mas eu entrei um pouquinho no início quando estavam as cotas, iniciando as cotas. E ainda ninguém estava muito preparado. E é um curso elitista pra caramba. Muito elitista. A UFBA, no geral, é elitista. E o curso de arquitetura ainda mais. Sim. Então, nem os alunos, nem os professores, nem a direção, ninguém estava muito preparado para acolher galera suburbana, entendeu? Sim. E nem acolher as nossas dores, acolher, tipo, que a gente tem que passar 2 horas dentro de um ônibus. E é algo hoje que esse projeto, por exemplo, proporcionou uma visão diferente. Tem muitos no grupo da produção que falam assim, mas para que tanta coisa? É algo que nossa coordenadora enfatizou muito, e o nosso professor assim, não é só porque você vem do bairro periférico que você tem que se acostumar com pouco. Isso, perfeito. Você tem que pensar maior para você ser maior. Exato. Então foi algo que esse projeto também proporcionou bastante, a mudança dessa visão. Exato. E hoje eu vejo que as pessoas têm mais orgulho, assim. As pessoas dizem, eu amo Barro Branco hoje, depois de ver comentários, entendeu? Então é muito legal isso. Bacana. Eu ia estar pedindo para você, antes da gente encerrar, você está comentando com a gente onde a gente pode estar acompanhando o trabalho acerca do Barro Branco e onde a gente pode estar assistindo o documentário. Então, o projeto Eu Amo Barro Branco é como se fosse um acervo digital. Sim. Então a gente tem 3 canais principais, que é o site, que é o Instagram e é o canal do YouTube. Sim. Todos com o nome Eu Amo Barro Branco. O site é euamobarrobranco.com.br e lá a gente consegue ver o documentário, consegue ver outras informações, ver um pouquinho das informações do TCC. Tem um TCC, inclusive, disponível lá para ler também, quem quiser ler. Tem o Instagram também, que está muito bonitinho, muito legal. Artista Carol, tá lá marcado no... Maravilhosa. Que é o Amo Barro Branco, @Amo Barro Branco. Você também lá, você consegue o link para acessar a parte 1 e a parte 2. Está dividido em 2 partes. Eu queria fazer uma só, mas o edital meio que me empurrou para fazer 2. E tem o site, o Instagram e o canal do YouTube, que é o Amo Barro Branco. Lá tem a parte 1 e a parte 2, tem teaser, tem shorts, tem muita coisa legal. Maravilhoso. Quer encerrar? Na verdade, só mais uma pergunta de encerrar, que a gente tem um tempinho ali ainda sobrando. Na sua carreira em si, a gente viu bastante as variedades de pensamento, do que se identificava, mas em si, qual foi sua maior dificuldade assim, em entrar na arquitetura? E qual conselho você daria assim, para quem quer entrar nessa área? Vamos lá. Na minha época tinha muito a crença de quem sabe desenhar tem que fazer arquitetura, entendeu? Sim. Ou só quem sabe desenhar faz arquitetura. Sim. Isso não é verdade, não mesmo. Apesar de eu ter mais facilidade de desenho, mas o desenho em arquitetura para mim era muito limitativo. Eu não me reconheci fazendo desenhos técnicos, por exemplo. Entendeu? Então, em arquitetura você tem que ser muito técnico, porque você está com
uma responsabilidade muito grande, porque você vai projetar um lugar onde pessoas vão viver ali dentro, entendeu? E eu não tenho muito essa coisa do técnico, eu sou mais solto, assim, mais artístico, mais do meu jeito. Você vê que eu sempre falei aqui, eu tava com vontade de fazer isso e fui, depois perdi a vontade, depois fui outra coisa. Eu sou muito assim. E então, para quem está pensando em fazer arquitetura, um conselho que eu dou, veja se você gosta de arquitetura em si, se você percebe a cidade, se você percebe como os prédios são feitos, se você percebe a estética de como as casas são feitas, se você se identifica lidando com o cliente, lidando com essa parte projetual, lidando com conversando com engenheiro, com pedreiro, com outros profissionais que vão entrar ali na atuação, né? Obra, se você gosta dessa parte construtiva, de construir coisas. Porque eu vejo que a atuação em arquitetura hoje, em Salvador especificamente, que é um lugar que eu moro, né? Eu não tenho outra realidade além dessa, é uma realidade muito construtiva, assim, muito da construção civil em si, entendeu? Então, hoje, quem mais está contratando arquiteto é o ramo civil? Imobiliária, ramo civil, entendeu? Ou então, se você gosta de uma parte mais estética, mais decorativa, eu aconselho que talvez você pesquise mais sobre projeto de interiores ou arquitetura de interiores, que é um curso também separado. É um curso da Escola de Belas Artes da UFBA. É um curso separado que também tem um ramo muito grande, né? A gente talvez nem saiba, mas em Salvador tem prédio pra caramba, tem apartamento pra caramba, muita gente querendo reformar, casa pra caramba. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: o mercado de arquitetura, assim como o mercado de arte, em Salvador é um ovo, assim, é panelinha também, entendeu? Se você quiser realmente crescer naquilo ali e ter uma solidez, você em algum momento vai ter que se relacionar com essa panelinha. Mas eu vejo um mercado tão grande de atuação de arquitetura que é na periferia, velho. Sim, cara. Tem muita casa, tem muita gente disposta, talvez não pague o que um cara no Alphaville vai pagar por um projeto. Mas ela tem Mas tem, entendeu? Tem campo de atuação. Tem uma oportunidade para empreender. Tem uma Exatamente, amor pela empreendedorismo profissão também, né? exatamente. Tem um amor pela profissão, pela sociedade, querer dar vida, realmente, porque a arquitetura, a gente mexe muito com o visual. Então, Exato. você partir para a parte periférica ali, você vai estar dando um novo ar, né? Exato. Bem melhor. E porque como na parte periférica as pessoas autoconstroem, elas constroem por elas mesmas, às vezes sem ter o conhecimento técnico, às vezes de você dar até uma assessoria para aquela pessoa em como ela deve fazer aquilo, então você já está ajudando, você já está contribuindo, né, para melhorar a sociedade. A impressão que isso está tão distante. Né? Exato, não, acho que a arquitetura tem que ser aqui no chão, entendeu? Aqui tem muita área de atuação. Mas a última dica que eu dou é o seguinte: se você está pensando em fazer arquitetura, eu aconselho que você comece pelo BI de Artes. Sim. A UFBA tem um projeto que é muito legal, projeto que já é de muitos anos, que é o bacharelado interdisciplinar. Tem de artes, tem de saúde e tem de ciências sociais, se eu não me engano. Você faz 2 anos de BI e você pode experimentar de tudo. Você pode, tipo assim, você faz o BI de artes e você quer fazer arquitetura. Aí no BI de artes você pode pegar uma matéria de arquitetura, uma matéria de engenharia civil, uma matéria em teatro, uma matéria em cinema. E você vai conhecendo tudo, entendeu? E aí quando você termina os 2 anos do BI de artes, você pode migrar para um curso dentro da UFBA sem precisar fazer o Enem. É um processo seletivo interno. E as matérias que você já fez durante o BI, você consegue reaproveitar no curso. Então, por exemplo, se você quer fazer arquitetura, você pegou as matérias lá no BI, você viu, poxa, eu quero isso,
Então, é meio caminho andado para você entrar na faculdade e continuar de arquitetura. Assim como, se você vê, poxa, não é isso que eu quero, você tem a possibilidade de testar um monte de Outras coisa, coisas. entendeu? Então é isso. Para finalizar, uma última pergunta. Não sei se você consegue me responder em uma palavra ou em uma frase. Meu Deus. O Sérgio, ginasta, modelo e ator, criança, falaria o que para o Sérgio de hoje? Que falaria o que para o Sérgio futuramente? Você conseguiria me definir isso para a gente em uma frase, em uma palavra? É tipo assim, sabe? Tu fica muito preso, Sim. não se prende, Se permita, né? se permita, sabe? Se Aham. permita ser quem você é. Sim. Não ache que o que você é de verdade é ruim, Sim. ou é, sei lá, ou as pessoas vão te achar chato, vão te achar, seja lá o que for, sabe? Seja Se você, permita ser você. Exatamente. busque sua essência e siga. Eu acho que ela olharia pra mim hoje e diria, poxa, tá legal, mas se solte mais, vai mais. Cara, Foi legal. Foi muito massa, cara. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, né? Foram. Acho que parece que foi experiência assim, passar uns dias aqui, conversando com você, aprendi muitas coisas. Muita coisa. E com certeza quem vai assistir, quem vai usar até isso aqui para estudar, com certeza vai estar falando assim, como é que não tem mais. Mas eu quero agradecer principalmente você ter vindo aqui, passar essa experiência muito grande, né? Passar suas informações, o seu trabalho, sua experiência de vida, foi algo muito gratificante. Com certeza você pode sair daqui falando assim, com certeza eu deixei um legado aqui. E que com certeza alguém um dia vai assistir aqui e vai falar, cara, eu também quero saber a essência de onde eu moro. Eu espero Com que sim. certeza. Cara, foi incrível. Foi incrível. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Israel. Obrigado. Esqueci. Cid! Nosso O grande diretor. Cid aqui do técnico. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito gente. obrigado. Ao Colégio Atlas, ao Pode Futuro, todo mundo envolvido nisso aqui. Muito legal esse projeto e eu agradeço. Gostaria de fazer um agradecimento também ao nosso patrocinador Juliaço. Com certeza. Um oferecimento também, próprio Colégio Atlas. Obrigado, Gustavo. Sim. E também agradecer também ao nosso patrocinador, Manuel, certo? Que foi a empresa, nosso próprio bairro também, Sim. que viu esse projeto e que falou assim, viu um potencial e nos ajudou, né? Sim. Porque realmente fazemos hoje algo Um projeto dia, independente, é um projeto. Você Você entende? Que legal, Você entende? entende como um projeto independente. E ainda mais como comerciante também, Sim. né? Então deve ser um comerciante bem Bem legal. legal. Com certeza. Muito, Temos- foi muito importante pra Sempre gente. só temos o que agradecer, né? Sim. Agradecemos a disponibilidade de todos. Mais uma vez, é isso. Até o próximo episódio. Já vai estar disponível. Muito obrigado, Sérgio. Valeu. Valeu. Muito obrigado a Valeu. todos.